Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade franciscana. Você encontra textos, artigos, vídeos, curiosidade, relatos e testemunhos de santos veneráveis e muito mais. Basta botar no Google Partilha Franciscana. A gente tem o blog, temos também um canal no YouTube, no Facebook temos a página, temos o grupo e também nos encontramos no Instagram. Vá e conheça e se aprofunde mais na espiritualidade franciscana. Seja um cristão, anuncie Cristo na maneira da escola franciscana, alegre e humilde. E também eu faço o convite a você a conhecer as nossas fraternidades que está espalhado pelo esse mundo afora. Há mais de 800 anos, testemunhando, evangelizando na maneira de Francisco de Assis. Procure na sua cidade ou mais próximo da sua cidade. Com certeza vai encontrar uma de nossas fraternidades. Independente em que situação você se encontre, sendo casado, solteiro, viúvo, sendo idoso, criança, jovem, você também do clero secular, venha conhecer a nossa fraternidade mais próximo de sua casa. Olha, hoje vamos dar continuidade àqueles vídeos sobre o primeiro século do franciscanismo, um tempo um pouco turbulento, mas que com o decorrer foi amadurecendo e fortalecendo cada vez mais a nossa família tão fraterna, a família franciscana. Hoje vamos falar sobre o governo interno da ordem. Tudo que está acontecendo aqui é direcionado à primeira ordem, a ordem dos frades menores, né? Como com o decorrer do tempo que causou o surgimento das ramificações. Então vamos lá. Além dos adversários externos, São Boaventura teve de enfrentar outros inimigos, talvez mais fáceis, que encontrava dentro da ordem. O movimento dos espirituais procurou fazer ver a estes que a fiel observância espiritual da regra, da qual ele por sinal era modelo, era compatível com a evolução da ordem durante o seu generalato. Adoptou os seguintes critérios que apresentou como orientação dos irmãos. Pronto. Aqui, só recapitulando, nesse conflito que houve, causado pela evolução da ordem, querendo acompanhar o contexto da época, né? Que a gente sabe que com o decorrer das décadas, com o decorrer dos séculos, existe uma grande evolução social, principalmente. Então, a regra vivendo de forma primitiva estava se tornando obsoleta na questão estrutural de uma congregação, de uma ordem. Então, muitos viam a necessidade de atualizar certos conceitos, certas vivências da regra, seguindo as dificuldades, aos desafios com o tempo que iam surgindo. Mas existiam aqueles que ainda eram muito zelosos com a regra primitiva. Então surgiu daí dois grupos. A comunidade, que era aqueles que tinham um pensamento mais progressista, e tinha os espirituais, que é aqueles que eram mais rigorosos com a regra primitiva. Então, diante dessa situação, a gente vê São Boaventura apresentando algumas orientações a esses irmãos. Então, o primeiro ponto é: os irmãos podem ficar tranquilos com a interpretação da regra, feita pelo pastor supremo da igreja e da ordem. Ponto 2. São Francisco é o modelo para todos, é a forma dos menores, e por isso ele escreveu a legenda maior como biografia oficial da ordem, apresentando São Francisco como cópia fiel de Cristo crucificado.
Afasta-se, no entanto, dos espirituais na interpretação do ideal da minoridade, nomeadamente no que se refere a trabalho, à insegurança evangélica, ao receio dos estudos, à espontaneidade e etc. Era viver da providência de Deus. Literalmente, viver da providência de Deus. Ponto 3. A observância regular deve, antes de mais nada, ser fiel ao espírito de pobres, da pobreza, que é a maior glória e a principal característica da ordem. Não foi favorável a mitigações da bulas pontificiais, embora aceitando os procuradores da Santa Sé. Foi rigoroso em não aceitar dinheiro, mas permitiu algumas discretas provisões de esmola. Os conventos grandes deviam estar nas cidades. Ponto 4. Os estudos e a ciência são necessários aos franciscanos, como condição de preparação para poderem pregar. 5. A ação apostólica faz parte essencial da ordem. Deve-se estabelecer acordo com os bispos e os párocos, em espírito de minoridade. Ponto 6. Só se deve aceitar no campo do apostolado os privilégios concedidos a toda a ordem, e não concedidos a favor de uma província ou de um religioso. 7. A legislação da Constituição de Narbona, promulgada no capítulo geral de 1260, nada de novo introduz na vida interna dos irmãos. O capítulo geral continua a ser a máxima autoridade da ordem. 8. Olha como isso aqui é interessante. O joaquinismo, doutrina de Joaquim de Fiore, que um pouco mais à frente, nos futuros vídeos, vamos explicar, que é uma heresia pesadíssima. Se você assistir aquele filme O Nome da Rosa, já estou dando um spoiler aqui, né? Se você assistir aquele filme O Nome da Rosa, fala sobre esse grupo, que era conhecido como os Fraticelli, né? Mas depois vamos falar mais lá na frente, né? Então, retornando aqui, o joaquinismo foi implacavelmente reprimido, não somente na ordem, como em toda a igreja. São Boaventura, durante os 17 anos de seu governo, foi aceito praticamente por todos, devido ao prestígio do seu saber e da sua virtude, soube harmonizar com muito tato e equilíbrio o amor a São Francisco e ao progresso da ordem, o apreço pelos eremitérios retirados e a aceitação dos grandes conventos nas cidades. Você vê aí que ele conseguiu apaziguar esses conflitos, né? E na medida do possível conviverem, apesar do distanciamento, em fraternidade, em famílias, né? Sobre sua orientação, a ordem sentiu-se internamente segura, exteriormente admirada e muito apreciada pela Santa Sé, que lhe confiava as missões importantes. Aqui a gente observa que São Boaventura conseguiu dialogar com os dois lados, com as comunidades, que era mais progressista, e com os espirituais. As comunidades viviam mais nos conventos, com toda aquela estrutura clichê das outras ordens, como os beneditinos, e por aí vai, né? Tinha seus conventos, os estudos, os trabalhos manuais. E era assim que estava seguindo os franciscanos de comunidades. E também tinha aqueles que ele fala no texto, os eremitérios, que viviam de forma mais zelosa a regra primitiva de São Francisco. Então São Boaventura, ele realmente conseguiu esse equilíbrio, né? Que não é à toa que ele até hoje é uma das grandes referências na ordem, em toda a família franciscana, como também na igreja. Então, hoje vamos dar uma pausa para continuar nos próximos vídeos. E como é de costume, vamos ler um dos escritos de São Francisco, aqui da admoestação dele, que seria: dos religiosos bons,
e dos religiosos fúteis. Vamos ver o que nosso Pai Francisco nos fala. Bem-aventurado o religioso que não encontra satisfação e alegria a não ser nas santíssimas palavras e obras do Senhor, e com elas conduz os homens com júbilo e alegria ao amor de Deus. Ai do religioso que se deleita com palavras ociosas e vãs, e com elas provoca os homens ao riso. Palavra de nosso Pai Seráfico São Francisco de Assis. Então, quero agradecer a todos e convido a ver os próximos vídeos. Amém? Paz e bem.